Fala galera, 3 de acréscimo tá chegando na área para falar do sarrafo que o Vitória deu lá no Jequié, no estádio Valdomiro Borges. 5-1 pro Vitória, mais passou as ameaças, o carro com autoridade. De Lambuja assumiu a liderança do Campeonato Baiano, porque a Juazeirense perdeu do Fluminense. Pedro Cessé, você já conhece, tá aqui ao meu lado, esse Carminha, mas do meu lado direito. A minha foto. Agora sim. Rainan Peralva, fera, narrador do Premier do Sport TV, baiano da Gema. Bem-vindo, muito obrigado. Sei que você estava trabalhando num jogo que aconteceu 1 hora antes, mas eu soube que você também já parou para assistir essa bela goleada do Vitória, né? Prazer estar aqui fazendo essa participação no Bar Futebol Clube. Assisti sim o jogo do Vitória também. Vitória jogando muito bem, o Wagner Mancini consegue dar um padrão de jogo para aquele time, os jogadores trocando passes envolventes, né, envolvendo o adversário. Neilton querendo o jogo, tô gostando de ver o Neilton esse ano. A gente sabe, é campeonato baiano, quero ver no brasileiro, mas no campeonato baiano é isso mesmo, tem que arrebentar. Exatamente. E aí depois ele dá certo. É o primeiro estágio, Exatamente. O primeiro estágio ele tá cumprindo, né? E é isso que a gente tá vendo. Gostei também do Pedro Botelho, só para fazer aqui essa abertura do jogo do Vitória. A verdade, Botelho e a abertura não pega muito bem, não. Vai lá, você tá do Botelho, lado dele. Botelho e a abertura. Você que tá do lado dele aí. O Vitória ontem contra o Jequié, eu imaginei que o Jequié fosse fazer uma graça. Não, dificultar mais o jogo para a equipe do Vitória. O Jequié vem fazendo uma boa campanha, é mais ou menos a mesma base da Série B do ano passado, mas ontem o Vitória foi um time extremamente eficiente, como o Rainan falou, jogou bem, mais uma vez jogando bem. O Jequié começou o jogo até ensaiando fazer uma graça ali, mas aí quando o Vitória colocou a bola no chão na primeira jogada trabalhada, Neilton arranca em velocidade, Ramon fez um facão curto na diagonal, parecendo com um elemento surpresa, né? Ele que é zagueiro, que é volantão ali, mas assim, mostra muita qualidade. Veio para poder atacar o espaço vazio, receber de Neilton e tocou para Denilson, que mesmo meio atrapalhado, meio desengonçado, a bola dele acabou finalizador. Um toque fraquinho. Não vou falar chegar isso no gol. Toque fraquinho, né? Mas suficiente, ele deslocou ali o goleiro, pegou na... ele pegou na orelha da bola e a bola foi pro gol. Você acha que ele quis chutar diferente daquilo ali? Não, ele quis fazer aquilo mesmo ali, mas acabou que não foi. Mas não foi aquela finalização encaixada, né? A bola... Você quer o chute, a pancada, a bomba. Não, eu quero que o cara acerte o que ele tem pra fazer. O cara deu um tapinha na bola de chave. Ele acertou. Mas é aquela confiança em Denilson, não tá não. Só que tem um detalhe do jogo do Vitória, que é o primeiro tempo. Porque o Vitória matou o jogo na primeira etapa. Teve essa jogada trabalhada e depois 2 lances onde o Vitória fez 2 gols de bola parada. E isso às vezes pode mascarar a atuação, uma goleada. Você dá 3-0. Pô, mas peraí, um gol foi de pênalti, correto, bem marcado. A bola bate na mão de Correia, zagueiro do Jequié. Neilton cobra bem. Correia, mão na área. Tem um imã, né? Tem um imã. Tem um negócio. Mas dessa vez foi do outro lado. Tinha o William antes. E a falta cobrada por Guilherme, que tá jogando bem, tá pedindo passagem no time titular, e agora que Rainan se machucou, vai ficar 90 dias fora, Guilherme chegou assim, Mancini, essa meia esquerda aí é comigo. Bateu muito bem na bola, a bola vai girando, entra, faz uma curva e cai no canto do gol. E o Vitória, no primeiro tempo, já tinha liquidado a fatura. E é isso que eu acho interessante, né, Rainan? É essa questão de como o Mancini consegue se reinventar com as circunstâncias ruins. Ele não estava com um jogador para jogar aberto do lado esquerdo. Chiesa não estava bem, não sei o que, ele colocou o Juninho ali e se resolveu com o Brian. Juninho machucou, tá chegando o Rainan, que não necessariamente vai naquele lado esquerdo, mas flutua pro lado do campo e faz também aquele lado esquerdo. Rainan machucou. Aí agora ele vai e resolve botar o Guilherme Costa ao lado do Neilton. Também se machucou, né? Que ele saiu machucado no intervalo. Mas ali foi, a princípio não é nada grave. Então que trabalho de Mancini, a respeito do que a gente pode comentar do Bavi ou de uma outra circunstância extra-campo, mas o trabalho de Wagner Mancini no Vitória é muito consistente. Eu acho que o interessante de Wagner Mancini é que os jogadores confiam muito nele. Ele sabe conversar com os jogadores, ele conhece a história do Vitória, o técnico que mais treinou o Vitória na história, e naquela turbulência do ano passado ele conseguiu dar um jeito naquilo, ele conseguiu blindar os jogadores e os jogadores seguem confiando nele. Jogadores que chegam conhecem a história do Wagner Mancini, tem uma relevância nacional o Wagner Mancini, e ele consegue tirar o máximo dos jogadores que trabalham com ele. O Guilherme, só para quem não lembra, acho que a maioria lembra já, mas ele jogou contra o Vitória naquele jogo. Os 4-0 aqui no Ele deu uma assistência e fez o primeiro gol dele como profissional. E agora chega no Vitória, tá jogando muito bem, fez esse gol de falta. Tá uma boa contratação do Vitória que vai se mostrando, né? E o Rainan falou uma coisa interessante, que é o seguinte: turbulência e blindagem. Isso. No meio de todo esse processo que os jogadores estão vivendo de tribunal, de julgamento, de possíveis punições, enfim, do próprio clube ser punido, o trabalho que o Mancini tem, como o Rainan falou, de fechar, tanto que nas redes sociais tem se fechado com a SCV, que pode desencadear
uma outra discussão, a gente não vai entrar no mérito agora, vamos falar só do jogo, mas o fato é que os jogadores estão fechados entre si, o grupo está muito fechado. Você vê na comemoração dos gols, eles se abraçando, fazer questão das entrevistas coletivas de falar e tal, tudo. Mas a blindagem que o Vitória fez nos jogadores do Bavi pra cá, que teve aquele jogo contra a Jacuipense, que foi um time completamente reserva, mas os titulares voltaram ontem e jogaram com absoluta tranquilidade. Canu fez uma boa partida, Bruno Bispo fez outra boa partida também. Foi um time que, o que está acontecendo lá vai ser resolvido na terça-feira. Mas nosso jogo aqui a gente vai resolver dentro de campo e o Vitória foi bem mais uma vez. Você percebeu, os 3 primeiros gols, os 3 do primeiro tempo, os jogadores foram pro banco de reserva. Abraçaram assim. E todos os jogadores se abraçaram. Então, Vitória, pelo menos dentro desse processo do pós-Bavi, tá pegando o limão e tentando transformar na limonada. E tá transformando, sabe por quê? Porque quando você tem um time que tem uma superioridade técnica tão gritante como é a Vitória pro Jequié, se você não tiver um conjunto, ganhe na sua qualidade técnica, ganhe numa bola parada, ganhe numa jogada que você pode achar um espaço e você ter eficiência de fazer o gol. Só que o Vitória tá tendo eficiência para decidir nesse tipo de lance e no conjunto. E eu quero chamar a atenção pro quarto gol, porque pra quem tava comentando o jogo como eu, fiquei assim, rapaz, não sei se chegou a bater 1 minuto, mas o Vitória ficou trocando passe, a defesa do Jequié é bem montada, tentando se segurar, flutuando de um lado pro outro, e o Vitória rodando a bola, só que não era aquele giro da bola sem um objetivo. Tava buscando espaço, tanto que o Vitória tentava, o Jequié fechava a porta, girava, tentava do outro lado, com a defesa do Jequié toda encaixada lá atrás. Aí Neilton flutua, vem por trás da linha, recebe a bola, o clarão se abre. Ele acelera o jogo, a bola na hora certa, tabela com o Pedro Botelho e aparece de joelho, de coxa, de primeira para fazer um gol. Foi um golaço coletivo do Vitória, que soube ter paciência e acelerar a bola na hora certa para fazer o quarto gol. E aí Pedro chamou a atenção do nome, Pedro Botelho. Ele entrou ontem no lugar do próprio Guilherme, como um meia. Entrou como um meia, ou seja, o Mancini mais uma vez pensando em dobrar ali dois laterais esquerdo e lado esquerdo, né? O time fez isso com o Juninho, com o Brian. Dessa vez o Pedro Botelho ficou como na primeira linha, o Brian na segunda linha. Ele já está criando também uma nova alternativa. É mais uma alternativa. E era um jogador que tinha uma resistência da torcida no momento da contratação. Sem dúvida. Já chegou fazendo gol no jogo passado, agora dando assistência para Neilton, e concordo com você. O gol que eu mais gosto, o tipo de gol, é aquele de bola tocada. Bem trabalhada, né? Bem trabalhada, aquela tabelinha rápida. A defesa tá ali, Neilton consegue com 3 jogadores aqui com ele consegue dar um passe do lado da perna do defensor, Pedro Botelho devolve, e depois quando o Neilton aparece pra fazer o gol, o Denilson tava ali também querendo. Ele tava assim, pô, cara, você tirou meu gol? Como é que é? Não tem jeito. Depois ele foi lá pra comemorar com o Neilton, mas Vitória é isso que tá mostrando Vitória, né? Que sabe tocar a bola, sabe onde o companheiro está, onde o outro vai aparecer. Tem controle absoluto do jogo, né? O Vitória consegue propor. Eu via muito essa expressão quando eu era mais novo, comentaristas, tanto em rádio como TV, que era assim, ditando o ritmo do jogo. Se tem alguém que sabe ditar o ritmo do jogo hoje no futebol da Bahia, é o Vitória. E pra quem fica dizendo, mas é campeonato baiano, mas é a primeira fase de Copa do Nordeste, meu amigo... É ou não é cumprir a obrigação bem? É pra cumprir a obrigação, só que dando um tempero todo especial. Tá fazendo Porque isso. Hoje, do que a gente tá acompanhando desse início de estadual, você coloca aí, o Palmeiras tá jogando bem, o Corinthians, que voltou a dar sinais, mas o Corinthians voltou a dar sinais também de evolução, o Cruzeiro, que talvez hoje joga o melhor futebol do Brasil, e o Vitória está apresentando o futebol entre quarto e quinto melhor do país, porque o Inter tá mal. O Grêmio a gente não pode nem colocar, porque estava focado lá na Recopa, Campeonato Gaúcho era outra coisa. Atlético Mineiro mal, né? São Paulo, péssimo, São Paulo pensando em troca de treinador. O Santos agora que começou a mostrar a luz no final do túnel com a chegada de Gabigol, né? De Gabriel. Então assim, o Vitória, não estou dizendo que com isso o Vitória vai arrebentar na Série A não, mas hoje, a nível de campeonatos estaduais, pegando os estaduais como parâmetro, o Vitória, daqueles times da Série A que estão disputando os estaduais, o Vitória é um dos melhores em termos de futebol coletivo, de desempenho e de evolução. Isso é verdade. E aí, dá pra dizer que o Vitória só tomou aquele gol, não é que só tomou, mas muito daquele gol foi por conta de um conforto já de um 4x0. É uma acomodação, né? Que dá aquela relaxadinha de displicência. O Fernando Miguel, acho que nem imaginou que o Tanque fosse alcançar aquela bola, né? Primeiro que Tanque, meu irmão, pra se jogar com aquele peixinho, minha nossa senhora. Assim. O Fernando Miguel tá indo pro lado direito, daqui a pouco a bola foi do lado esquerdo. E o Fernando Miguel tá ganhando uma resistência grande agora da parte da torcida, até da imprensa já tá começando a criticar ele. Eu acho um bom goleiro, um cara de um caráter excepcional. Não vou nem citar essa situação do Bavi, que deixa de lado, mas ele tá realmente
um pouquinho desleixado. Tá deixando uma desconfiança no ar, não tá? Tá deixando um pouquinho de Ele não tá desconfiança passando aquela segurança toda. Inclusive no gol, a bola tá cruzada, ele tá meio que saindo pra Isso, direita. Eu não entendi porque ele cabeçada vai sai pra pra direita. esquerda. Depois a bola veio meio que em cima dele, ele não teve tempo de se recuperar. Então assim, achei uma bola defensável, mas Fernando Miguel tá precisando de umas boas atuações mais seguras aí pra passar um pouco mais de conforto pra torcida do Vitória. No Bavi, ele fez uma belicíssima defesa. Foi, defesaço. Na cabeçada de Kaique. Foi. Talvez seja aquele goleiro que quando o negócio exigia um nível de concentração maior apareça, mas eu concordo com Mas- você. Não tá passando aquela segurança. Aquele gol bobo que o Vitória podia passar sem tomar, mas acabou. Já dizia aquela frase célebre das redes sociais. Ele tá ali com roupa de goleiro, luva de goleiro, calça de goleiro, chuteira de goleiro, o número de goleiro, não pode tomar um gol daquele por estar acomodado. Se tem uma posição que tem que exigir 90 minutos de atenção, é ali embaixo das traves. E aí, com o André Lima entrando em campo, o cabra é pra cheirar gol. O zagueiro não conseguiu cortar um bom passe que veio da direita e André Lima ali na frente do goleiro. Ele já tinha perdido um. Já tinha perdido. Ele já tinha perdido um cruzamento que veio da esquerda. Ele já tinha perdido um. Ele dá o carrinho, a bola acaba subindo um pouquinho. Mas é como você falou, ele mesmo ali sentar nas melhores das formas físicas, ele ainda tá um pouquinho acima do peso. Mas dentro da área, André Lima mostra que gol é com ele. Tem cheiro de gol, cara, né? Mas é O incrível. jogo que ele entra, o cara consegue... Coisa quando ele vai lá e gol, ele joga, sei lá, 15, 20 minutos, gol. E isso é muito interessante porque é um cara que é isso, como vocês falaram, né? Ele tem um problema físico. A gente percebe que ele não tá no condicionamento melhor da força física dele. Mesmo assim, rede, gol o tempo todo. O Vitória deu 5-1. E pra gente pensar assim, quem que foi o melhor do Vitória pra vocês? Assim? Olhando essa boas atuações de Guilherme Costa, de Neilton, o Brian mais uma vez bem. Quem que vocês conseguem... Eu votaria naquele jogo no cara que fez 2 gols e se movimentou o tempo todo. Foi o que eu percebi do Neilton, querendo o jogo, se oferecendo para passe, tentando construir jogada. Gostei muito do Neilton pra mim. O Neilton, pra mim, ele foi o melhor em campo. Não, eu vou ter da outra primeiro, vai você agora. Eu até imagino o que é que você pode voltar. Eu penso muito na questão do coletivo como algo importante. Não, é verdade. Mas eu vou votar em Neilton porque eu vejo o Neilton se transformando numa referência técnica do Vitória esse ano. Né? A forma como ele consegue pegar o que o time está desenvolvendo e transformar em uma vantagem, transformar uma oportunidade de gol, tem sido muito interessante para o time. Então eu vou votar em Neilton, mas ele está falando ladrão porque eu estou desconfiando que eu sei o que ele vai votar. Eu vou votar em Wagner Mancini pelo seguinte: quando a gente elogia muito o coletivo de um time, o volume de jogo que esse time tem, as chances criadas, é claro que o talento dentro de campo está ali para resolver. Você pode armar um time, armar um esquema, encaixar um time. Se não tiver aquele jogador diferenciado para encaixar um passe, para acelerar uma jogada, para fazer a finalização da maneira adequada, é claro que não vai dar certo. Então o Vitória está conseguindo, ou melhor, Mancini está conseguindo tirar de todos esses jogadores o máximo do seu potencial. E quando a gente elogia demais o coletivo, a exemplo do 4º gol, de como o Vitória teve paciência e depois a pensar na hora certa, na hora de atacar a linha do Jequié e fazer o gol, é porque o coletivo está indo muito bem. Então, Bavis à parte, que a gente tem que tratar o Bavi como um capítulo único e tratar aquilo lá como foi e como vai ser julgado, Mancini está sendo o grande craque do Vitória para poder armar esse time que começou desacreditado, mas que está dando um caldo bem interessante logo no início de temporada. E como esse é o último 3 de acréscimo antes do primeiro julgamento, pelo menos o primeiro, amanhã, eu queria até ouvir rapidamente a opinião de vocês, mas pra mim a gente já perdeu, né? A gente como torcedor de futebol já perdeu, porque ou a gente vai ter uma sensação de impunidade caso algo não aconteça com o Vitória, ou a gente vai perder, pode ser que se encontre o meio termo, mas me digam o que vocês acham, a gente vai perder o melhor time do campeonato na competição. Então, queria saber a opinião de vocês e mais um ponto para alertar também antes da gente encerrar o 3 de acréscimo, também é um ponto triste. O espaço reservado à torcida visitante do absolutamente lamentável ali, onde o Vitória ficou. Nós vimos as imagens, o torcedor em pé, sem perspectiva de visão de campo, sem arquibancada, né? Sem nada. Era um espaço simplesmente. Botaram alguns banheiros químicos ali, enfim. O Campeonato Baiano às vezes não se ajuda, né? A estrutura dos estádios do interior vem melhorando a cada ano que passa, né? Mas lembrando que o Jequié está voltando à primeira divisão, fez uma reforma grande na parte dos vestiários, trazendo mais conforto para os jogadores, né? Até o
o diretor de futebol do Vitória falou. Elogiou, né? Elogiou a estrutura, não, nossos jogadores tiveram muito conforto aqui, o vestiário estava bom e tal. Foi a reforma que tinha sido feita. Mas para o torcedor não se pensou nisso, não se pensou que poderia receber um grande time como o Vitória. Claro que a expectativa era essa, né, no Campeonato Baiano, recebeu o Vitória, recebeu o Bahia. Exato. Mas tem que pensar também nos torcedores do Vitória, parte da torcida visitante ali do Vitória, a parte dos torcedores também do Jequié que vão lá para comparecer para assistir o jogo. Não foi pensado nisso. E acho que a Federação Baiana de Futebol também é responsável por isso. Tem que observar. Você já vendeu mais ingresso do que tinha de capacidade. Até porque tinha espaço, então coloca ali todo mundo, mas não é assim. Cada torcedor tem que ter um assento, tem que ter arquibancada. E é como o Cássio falou, o Campeonato Baiano vai ficando desacreditado à medida que a gente vê o torcedor sendo tratado desse jeito, quando a gente não tem estrutura mínima para se atender o requisito do campeonato. E sobre o Bavi, acho que o Cássio tá certo. Já perdemos todo mundo. Já perdeu o torcedor do Bahia, já perdeu o torcedor do Vitória, perdeu o apaixonado por futebol, perdeu aquelas crianças que estavam ali no Bavia olhando dentro de campo e perguntando: meu pai, isso pode? Eu posso bater no meu colega? Eu posso praticar lá na atividade de educação física? Se meu colega roubar a bola de mim, eu posso enfiar a mão na cara dele? Então é esse tipo de imagem que a gente passa quando os nossos exemplos dentro de campo passam essa imagem grotesca do que foi o Bavi do último domingo, do penúltimo domingo, com todos os outros contextos englobados em cima dele. Então, a única coisa que eu espero do julgamento do tribunal é a sensação de justiça. Só, cumpra-se o que diz a lei, porque quem acaba ficando à margem da lei tem que ser punido, e é isso que eu espero que o tribunal traga pra gente ao final de terça-feira. Vamos aguardar, mais um capítulo triste do nosso futebol, mas, enfim, está aí, é o que a gente tem que comentar. Vamos torcer para que a gente tenha a sensação, como o Pedro bem colocou, de justiça. Obrigado, professor Rainan Peralva. Obrigado a vocês. Prazer Apareça. participar. É saco, né, pai? É saco. E o Vitória fez isso 5 vezes, viu? Abraço. Tchau.